Satisfação enorme encontrá-los nesse momento delicado da história do mundo, um momento crítico, sensível, mas sobre o qual nós precisamos conversar, precisamos refletir e levar para os nossos alunos a informação precisa e correta acerca dos acontecimentos. É fundamental e importante que a gente comece a trabalhar essas questões, que há 15 dias elas vêm atingindo, numa escala nunca antes vista, pós-91, o planeta Terra. Uma catástrofe que pode ser agravada, principalmente quando a gente está falando de potências nucleares, quando está falando de grandes tensões e de crimes humanitários que vêm sendo denunciados nos últimos dias. Então, assim, é uma discussão que eu acho que é fundamental para a gente, não só para o aluno que vai fazer vestibular, mas a cidadania como um todo, né, se informar daquilo que está cercando e como que isso vai afetar a vida da gente. Aliás, já está afetando, né? Então, como é que esses conflitos no cenário do leste europeu atingem em cheio a economia do Brasil, a sociedade brasileira e a geopolítica mundial? Só para a gente ter uma noção, esse evento que está acontecendo no leste europeu já afeta as relações entre Estados Unidos e Venezuela. Impressionante como a geopolítica europeia, do leste europeu, ela atinge nesse momento a geopolítica regional sul-americana. Então, um cenário que há 20 anos de afastamento das relações entre Estados Unidos e Venezuela, que vem sendo estreitadas e encurtadas. Então, interesses globais. Eu confesso que, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, desde a crise dos mísseis de Cuba de 62 a 60 anos, a gente não vivenciava um momento tão tenso na história global. A gente está saindo de um contexto de pandemia, nem saímos ainda completamente dele, já estamos entrando num conflito que pode ter proporções ainda maiores. Mas essa guerra, de certo modo, já vinha sendo anunciada, já havia um contexto no tabuleiro geopolítico internacional que, de certo modo, já pronunciava esse conflito. Mas eu queria, queridos, antes de chegarmos no momento atual, tentar fazer uma diacronia, né? Tentar fazer aqui um levantamento histórico lá nas origens do Estado russo e das relações históricas, ancestrais, entre Rússia e Ucrânia. Eu queria que vocês primeiro situassem o nosso aluno, situassem o nosso espectador em casa, do ponto de vista histórico. Como o que é a Rússia, o que é a Ucrânia, como é que esses dois estados se formaram. Baseado até, né, João, naquilo que o Putin falou, que russos e ucranianos, na verdade, representam uma só nação, né? Então, é sobre isso que a gente vai buscar, né, Alisson, discutir com o aluno. A gente já vai caminhar lá para a alta Idade Média. Não é isso, Alisson? A gente fazendo uma evolução histórica desse grande processo de formação que é a Rússia, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, né, que é o que o aluno ele precisa para ele poder entender o passo a passo, quando a gente vai olhar a formação daquele território, a Rússia é Eurásia, né? A maior parte na Ásia, mas tem uma parte muito importante na Europa. E aquela formação dessa estrutura russa é uma estrutura que foi se formando durante séculos e séculos. Não foi de uma hora para outra que a estrutura nasceu. Por exemplo, se a gente for pegar a formação, a gente vai perceber ali que na era pré-cristã, os primeiros anos pós-era cristã, aquela região onde está a Rússia era formada por várias tribos, nômades, que ficavam ali à procura de local para se estabilizar, tudo bonitinho. Só que os gregos foram os primeiros a abortarem ali na costa do Mar Negro, começaram a sedentarizar, a formar comércio, estruturando sociedade já naquela região. E aí, quando a gente teve ali a transição da queda do Império Romano para a Idade Média, óbvio que nós vamos ter tribos bárbaras começando a se bater, começando a se degladiar pela disputa de territórios. E quando a gente chega lá por volta do século IX, aquela região é uma região muito instável. Por quê? Como ela é uma rota de passagem entre a Europa e a Ásia, então já dá para perceber que os rios, como por exemplo o Volga, que é muito importante para a navegação e para o comércio da região, passam a ser áreas de grandes disputas. E ali, por volta do século IX, nós vamos ter um grupo de escandinavos, né, popularmente chamado de vikings, vamos usar esses nomes, que vão começar a descer para essa região. Então, pegando o curso dos rios ali, eles vão sair da região da Dinamarca, da Suécia, principalmente Suécia, e vai começar a enveredar pelo território do que hoje é a Rússia. E aí nós vamos ter a formação da primeira grande estrutura russa, que foi em torno de um príncipe escandinavo, o Rurik, que ali no final do século IX, ele vai ser colocado como uma espécie de grão-duque da região. E ele vai começar a unir as tribos da região em torno dele. E aí o Rurik pode ser considerado o embrião dessa formação. Logo depois você vai ter um outro, que é o Oleg, que é o cara que ainda vai continuar esse processo de consolidação.
Só que com a morte do Oleg e as disputas internas que existem na região, a fragmentação ela dificulta uma organização. E quando a gente já passa para o período da Baixa Idade Média, a gente vai ter um risco muito grande para essas comunidades que existem ali na Rússia, que é exatamente o Império Mongol. Só lembrando uma coisa, quando você teve a organização dessas primeiras estruturas ali na transição da Alta para a Baixa Idade Média, o que é que foi formado na região? O Rus de Kiev. Ou seja, como o Fernandes falou aqui, o que é que o Putin diz? Que russos e ucranianos são o mesmo povo. Porque a primeira grande capital do que é a Rússia foi Kiev. Aquela região mais ao leste, já chegando para o centro da Europa. E uma coisa interessante é que quando você forma a cidade de Kiev e posteriormente Moscou, a gente tem 2 grandes centros de comércio. Então, nesse período entre a Alta e a Baixa Idade Média, o comércio com o Império Bizantino, comércio de peles de animais, o comércio de mel, subindo e descendo a região do extremo norte da Ucrânia, a região de Novgorod, e a região de Kiev até a região do Mar Negro, eles se intensificam com o comércio na região. Então nós não estamos falando de cidades empobrecidas tribais, estamos falando de grandes cidades comerciais que serão organizadas aí, atingindo seu ápice entre o século XI e XII. Isso. Baixa Idade Média já que é quando as rotas comerciais começam a ser reinstaladas ali, com a abertura do Mediterrâneo, contato entre a Europa e essas regiões. Fernandes, tem uma questão que eu acho muito peculiar quando a gente fala de impérios, é a questão do expansionismo na busca de rotas comerciais, por terra, rotas comerciais pelo mar. Então a necessidade de expansão, ela vem ligada a essa necessidade de ter rotas, de estabelecimento de ligações econômicas e comerciais. Do ponto de vista geográfico, o que é que a Ucrânia representa para a Rússia nesse contexto de expansionismo, de busca de rotas para comércio? Porque eu acho que o que interessa é essa expansão para o engrandecimento econômico da nação russa, né? Na verdade, nós estamos falando dos 2 maiores estados europeus, né? Você está falando de uma Ucrânia com um pouco mais de 600 mil quilômetros quadrados, e você está falando de uma Rússia que tem 17 milhões de quilômetros quadrados, o maior país do planeta, na verdade. Só para você ter uma ideia, o que a Rússia representa em termos de grandiosidade territorial, ela representa 2 vezes o Brasil. Se você pega o IBGE do Brasil, nós temos 8.515.767,049 milhões de quilômetros quadrados. Então eu tenho uma Rússia que é o dobro do Brasil. Você imagina que a Rússia é a América do Sul inteira, já que o Brasil tem 47% desse território. Então, como diria o grande Friedrich Ratzel, né, em seu princípio de espaço vital, né, como diria o grande cientista geopolítico Halford Mackinder, em 1904, o estado pivô da geografia, né, da história, desculpa, a geografia da Rússia, ela impõe uma grandiosidade de recursos minerais, uma grandiosidade territorial com solos na planície central de boa fertilidade natural, certo? E um território protegido naturalmente. Então, geograficamente, segundo Halford Mackinder, quem dominasse a Rússia dominaria o Heartland, quem dominasse o Heartland dominaria o mundo. E a Ucrânia, João Filho, ela tem uma planície central que é de um solo, considerado o solo de maior fertilidade do mundo. Um solo umífero, orgânico, um solo de terra preta, que em ucraniano a gente pronuncia Chernozion. A expressão Chernozion quer dizer terra preta. Então, um solo de altíssima fertilidade natural. O que representa a Ucrânia? O leste europeu, região de Donbass, Donetsk, Lugansk, a própria região, né, de Kharkiv, são regiões que você tem bons solos, mas, sobretudo, a indústria mecânica pesada da Ucrânia, com uma grande concentração de carvão mineral. Não é muito gás nem petróleo, mas muito carvão mineral. A Ucrânia representa uma área de passagem de oleodutos e gasodutos. A Crimeia representa uma área estratégica de um litoral do Mar Negro, que é uma busca incessante que a Rússia vai ter ao longo de sua formação imperial, que é a busca de mares quentes. Então, se você pegar, de uma forma geral, o que representa na economia hoje a Ucrânia, economicamente 29% do trigo mundial, 19% da produção do milho, 19% da soja. Isso quer dizer o quê? Que o pão carioca vai subir se a guerra explodir, a cerveja vai subir, centeio, cevada, trigo, a produção exatamente da pecuária mundial vai ser elevada, os custos serão elevados, por quê? Porque com soja, com milho, a ração aumenta, então há uma tendência inflacionária em commodities mundiais, sobretudo no caso da Rússia, que tem 11% do petróleo mundial, 40% de todo o petróleo que abastece o leste europeu. O impacto para a economia mundial é gigantesco.
Aqui no Brasil a gente já sente uma parte desse impacto com o petróleo, saindo de 90 para mais de 105 dólares o barril. Isso eu estou falando apenas do aspecto economicista. Eu não estou falando da parte geoestratégica e militar. Se a gente pegar a Ucrânia é o que a gente chama na geopolítica de estado tampão. O que é um estado tampão, Fernandes? O estado tampão é um estado que fica entre duas superpotências de forma a conter avanços e servindo de proteção e escudos para uma outra potência. Se a gente pegar a geopolítica, nós temos um teórico 1940, 41, chamado Nicholas Spykman, um norte-americano, quer dizer, um holandês naturalizado americano, que ele tem uma teoria chamada Greenland. Greenland quer dizer a teoria do cerco, a teoria do aro. Esse cara é um dos mais importantes geoestrategistas modernos, pós-45. Ele cria, em plena Segunda Guerra Mundial, um sistema avançado de defesa. Só para vocês terem uma noção, os americanos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Tudo bem? 800 bases militares espalhadas pelo mundo para conter em qualquer parte do planeta ameaças. E como braços armados, o americano montará, após 45, a OTAN, na verdade 49, Harry Truman. Em 54 e 55, o presidente Dwight Eisenhower dos Estados Unidos estabelecem o Pacto de Bagdá, chamado de Centro, para conter o comunismo no Oriente Médio, e lança a OTAS, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, para conter, na região do Sudeste Asiático, a ameaça do comunismo. E, claro, você me pergunta, havia, Fernandes, possibilidade de uma expansão do comunismo? Sim. No leste europeu, sobretudo, aquela região da Romênia, Bulgária, Polônia, tudo aquilo, a região dos Balcãs, né, como um todo, era uma área de avanço do comunismo. No Egito, Gamal Abdel Nasser, em 54, representa uma ascensão de simpáticos a um socialismo russo. E a China de Mao Tse Tung, em 49, ela risca o pavio do comunismo no Sudeste Asiático. E aí você tem o caso da Coreia do Norte em 50, e você tem o caso das guerras da Indochina, 54 e 55, que culminam em Laos, Camboja e Vietnã, num recrudescimento de um comunismo. Então a Ucrânia para a Europa, para a Rússia, é uma área estratégica, na qual os americanos, através da OTAN, cruzam uma fronteira perigosa de segurança nos anos 90. É essa a grande questão de tensões na atualidade, geograficamente.